praticamente as notas do meu estudo pessoal. And it's basically notes from my personal study. Então, tá meio bagunçado, peço desculpa, mas tem as referências So das coisas que a gente vai ler. I apologize, it's messy, but we have the references which we're going to look at. Também deve ter umas palavras misturadas em português e inglês, mas... And probably we have words mixed in English and Portuguese. Mas a nota funciona dessa forma. But this is how it's going to work. A gente vai ver a história de Pirro, a história da Segunda e Terceira Guerra Mundial. We will look at the history of Pyrrhus and the Second World War E Terceira Guerra Mundial. and the Third World War. E eu não vou passar toda a história de Pirro e depois a história toda da Segunda Guerra Mundial. And I'm not going to run through the entire history of Pyrrhus and the Second World War. A gente vai marco por marco. We're going waymark by Então, a waymark. gente vê a história de Pirro, a gente vê o marco dela se repetindo na Segunda Guerra Mundial. So we see the waymark in Pyrrhus and then repeating in the Second World War. E a gente vai seguir assim. And we go from the top and the bottom in a sequence. Então, pra gente... Agora falando um pouco de Pirro, So speaking a little bit more of Pyrrhus, pra gente identificar onde ele se encontra, just so we identify where he is located, a gente vê na história dos reinos bíblicos we see in the history of the biblical kingdoms a divisão do Império da Grécia. the division of Greece's Então, a empire. gente tem Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. We have Babylon, Persia and Greece. Em Daniel capítulo 8, And in Daniel chapter 8, no verso in 8, verse 8, fala que esse chifre, que é Alexandre o Grande, it says that this horn, which is Alexander the Great, ele cai, he falls, e isso é a morte de Alexandre. and it will be his death. E é sobra em quantos chifres? And then it's broken in how many horns? 4. 4, certo? Então, isso é ilustrado os 4 generais, que depois aparecem. So here we see illustrated the 4 generals that come later on into history. Que mais no futuro se tornam o rei do sul e o rei do norte. But in future they will become the king of the north and king of the south. A mesma lógica é ilustrada em Daniel capítulo 12, The same logic we see in Daniel chapter 12, verso 4, verse 4, onde fala que o reino de Alexandre é quebrado aos 4 ventos da terra. where it says the kingdoms of Alexandria is broken into the 4 winds of this earth. Então, Daniel 12, 4 e Daniel 8, 8 é a mesma história. So Daniel 8 and Daniel 12 are the same history. Daniel 8, 8 e 12, 4. Daniel 8, 8 and 12, 4. Então, 323, Alexandre morre. So in 323, Alexander dies. Isso daqui é o chifre que cai. And this is the horn which breaks or falls. E aqui em 301, And here in 301, lembra que a gente está falando antes de Cristo, we speaking of this before Christ. aqui nós temos os 4 generais. Here we have the 4 generals. Então tem esse período de 22 anos aqui entre essas histórias. So we have a period of time of 22 years in between these histories. E entre essas histórias, And in between these a histories, gente já ouviu falar bastante disso. we have heard a lot about this. A gente tem 4 guerras que são chamadas guerras dos diádocos. We have 4 wars, which are the 4 Diadochi Wars. E a quarta finaliza em 301, The final one, which is the 4th, ends in 301, que é a Batalha de Ipso. which is Ipsus. Ok? E nessa quarta batalha, And in this 4th battle, aqui que Pirro entra na história. this is where Pyrrhus comes into history. Então a gente está lidando com a quarta batalha. So now we're dealing with the 4th battle. E eu acho que isso é interessante, And I think this is interesting porque a gente sempre fala que quando a gente chega no tempo do fim da nossa história, because we always say when we arrive at the time of the end in our a history, gente está falando da quarta geração do Adventismo, we speak about the 4th generation of Adventism, que é quando Deus vai entrar em juízo com o seu povo. where God enters into judgment with his people. E a gente vê que essa linha começa com a quarta guerra dos diádocos. And we see that this line starts with this 4th battle of the Diadochis. E quando a gente paralela isso na nossa linha, é 1989, And if we do a parallel of this with our line, it will be 1989, que é a quarta geração do Adventismo. which is the 4th generation of Adventism. Mas eu não quero confundir muito a cabeça de vocês. But I don't want to confuse your minds. Então vamos começar. So let's begin. A gente vê um período de 10 anos aqui, We see a period of 10 years
can use. Que acontece entre os anos 317 e 307. Which happens in between the year 317 and 307. Em 317, In 317, Cassandro, we have Cassander, ele coloca um ditador na cidade de Atenas. and he places a dictator in Athens. Agora eu queria encorajar vocês a estudar isso da forma correta. And now I want to encourage you to study this in the correct way. Se você não sabe onde é Atenas, você tem que pausar o vídeo ou o que quer que seja e ver onde fica Atenas. If you don't know where Athens is located, you need to stop the video and look for it. Eu botei um mapa aqui pra gente visualizar. I have put a map in the notes so we can have a look. Esse mapa aqui. Ok. This is the map. Você vê ali na região da Grécia, em verdinho tem Atenas. If you see in the area of Greece, in green, then you have Athens. Então, Cassandro controlava essa região ali da Macedônia. So Cassander used to control this area in Macedon. Ali também, nessa parte. E aí ele coloca um ditador ali em Atenas. So he places a dictator in Athens. E aí Demétrio And then Demetrius, vai e liberta essa cidade de um ditador. he goes and he frees the city from this dictator. Agora o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é nos nomes, So I want you to really pay attention to the names, porque a gente vai falar de muitos nomes diferentes because we're going to mention different names, e isso provavelmente vai fazer confusão na sua mente. and this is probably going to confuse your mind. Então eu vou colocar uma tabela aqui So I'm going to draw a table, e nessa tabela and in this table, eu vou colocar já a aplicação que a gente vai estar fazendo. I'm already going to place the application that we will be doing. Onde aqui vai estar o rei do norte e o rei do sul. So we'll have the king of the north and king of the south. A gente vai ver And then we'll see, nessa história que Demétrios representa o rei do norte. we'll see in this history that Demetrius represents the king of the north. Demétrio ou Demétrios? Demétrio. Demétrio. E Pirro, rei do sul. So Pyrrhus will be the king of the south. E eu vou colocando aqui os nomes dele nas caixas corretas para você não se perder. So I'll be placing the names in the right column so you don't get lost. Tem um estudo da Tess que ela fez, que está no canal da escola. We have a study of Sister Tess, which is in our channel, the school's channel. E lá ela mostra, é uma aula onde ela mostra como que Pirro paralela os presidentes, os reis de Épiro paralelam os presidentes da Rússia e a União Soviética. And there she tells us how the The kings of Epirus. how the kings of Epirus parallel the presidents of the United States Of Russia of Russia, sorry, and USSR. and the USSR. E nesse estudo ela mostra como que Pirro paralela Putin And in the study, she shows us how Pyrrhus parallels Putin e também Stalin. and also Stalin. Então assim, isso é um estudo que é bem claro de se ver. So this is a study which is really clear to see. Então se você não assistiu esse estudo ainda, So if you haven't watched this study yet, eu peço que você simplesmente pegue as minhas palavras, que eu estou chamando Pirro como rei do sul, I ask you that you just take my words when I say that Pyrrhus is the king of the south, e depois você assiste essa palestra, and then you go and you have a look at the study, e aí você vê como que isso se caracteriza. and you see how this will characterize itself. Então Demétrios tem um ditador ali. So, Desculpa, Atenas tem um ditador. so Athens has a dictator placed in that city. E se a gente lê nas notas, And if we read in the notes, a parte negrito fala: the part which is highlighted in bold, levaram a ser escolhido em 317 a.C. como líder de Atenas, dado que seu governante Cassandro. Tem, but it's not highlighted. It's up there. led him to the chosen. Foi daí que você começou, né?
led him to be chosen in 317 before Christ as the leader of Athens since his ruler Cassander. Então tem 2 Demétrios aqui, só para você não ficar confuso. So just that you don't confuse yourself, we have 2 Demetrius in this history. Tem o Demétrios que é colocado como ditador aqui, que é esse Demétrios de Falero. We have the one which is placed as a dictator, which is Demetrius Falero. E aí esse outro Demétrios vai vir tirar ele do poder. And then this other Demetrius comes and takes him out of power. E você pode ler o parágrafo aí todo no seu próprio tempo. And in your own time you can read this entire paragraph. E aí fala a respeito disso. Which speaks about this. E aí em 307, no segundo texto, And now in the second text, we see in 307, que Atenas foi libertado. we see Athens being freed. Ok, então a gente marca esse período aqui de 10 anos. So now we mark this period of 10 years. Então Cassandro coloca um ditador em Atenas e Demétrio liberta Atenas. So Cassander places this dictator in Athens, and then Demetrius comes and he frees Athens. Só para dar um pouco mais do contexto do que está acontecendo nessa época. Just so I give you a little bit more of context of what's happening in this period of time. Alexandre morreu. Alexandra dies. Tem aquelas 4 guerras dos Diádocos. We have these 4 Diadochi battles. Wars. 4 Diadochi wars. E aí o reino da Grécia está dividido dessa maneira. And then the reign of Greece is divided in this way. São 5 generais que existem. We have 5 generals. E esses 5 generais And these 5 generals, é Antígono. we have Antigonus. E aqui nós temos os 4 que nós conhecemos. And then we have the 4 which we already know. Cassandro, Cassander, Lisímaco, Lysimachus, Seleuco Seleucus, e Ptolomeu. and Ptolemy. Todo mundo conhece esses 4 aqui, certo? So everyone knows these 4 generals, right? Mas antes de ficar só esses governando, Before we had only these 4 governing, a gente teve um período onde teve vários governadores, we had a period where we had various governors, que eu apaguei aqui. which I ended up erasing, São aquelas 4 guerras dos Diádocos. which are the 4 Diadochi E wars. só depois dessa batalha de 301 que fica esses 4. And only after this battle in 301, we have these 4 generals left. Nessa batalha, Antígono morre. In this battle, Antigonus dies, E agora o Império da Grécia fica dividido entre esses 4. and now the Empire of Greece is divided into these 4. Antígono tem um filho, Antigonus has a son, que o nome dele é Demétrio. who his name is Demetrius. Ok. Então é esse Demétrio aqui, So it's this Demetrius, que é filho de Antígono, which is Antigonus' son. que se você olhar naquele mapa que eu coloquei nas notas, And if you look at the map which I placed in the notes, tem essa região verde aí. he is placed in this green area. Esse é o território de Antígono. This is the territory of Antigonus. E aí Demétrios, que é o filho dele, And then Demetrius, which is his son, ele tira Atenas desse poder ditador he takes Athens from this dictatorship power no ano 307. in the year 307. E aqui começa a 4ª Guerra dos Diádocos. And this is where this 4th Diadochi War starts. Então esse daqui é um marco bem importante. So this is an important waymark. Ok? Todo mundo seguindo comigo? Everyone can follow? Confundi alguém em relação a alguma coisa? Have I confused anyone? So I didn't understand this first waymark. I wanted to know if in 317 this territory was under Cassander's
governing. A área da Macedônia, que é onde tem Atenas, The area of Macedon, which Athens is placed, era uma área de Cassandro. it's Cassandra's area, E Cassandro colocou um ditador em Atenas. and Cassandra places this dictator in Athens. E Demétrios, And then Demetrius, ele entra em Atenas he goes into e Athens, tira esse ditador de lá. and he removes this dictator from there. E então a gente marca esse período dos 10 anos ali. And then we mark this period of 10 years. Agora a gente vai para a Segunda Guerra Mundial. So now we're going to move on to the Second World War. Então preciso que vocês estejam com suas mentes aqui junto comigo, porque a gente vai ficar trocando as histórias. So I need your minds to be with me because we are going to be exchanging histories. A Segunda Guerra Mundial começa no ano 1939, The Second World War starts in the year 1939, mas não é isso que eu estou marcando ali. but that's not what I'm marking here. O que eu estou marcando aqui é o fim de um período de 10 anos. What I'm marking here is end of a period of 10 years. Esse período que eu vou colocar o início como sendo 1929. And I'm going to start it being 1929. E esse período de 10 anos tem muitas coisas importantes acontecendo aqui. And in this period of 10 years, we have a lot of important things happening. Em 1939 In 1939 é quando acaba uma guerra civil espanhola. is when we see this Spanish Civil War ending. Essa guerra não começou em 1929, But this war does not start in 1929. mas em 1929 tem muitos marcos importantes ali. But even though 1929 has important waymarks. Em 1929 foi quando aconteceu a queda da Bolsa de Nova York. This is when the Esqueci. stock market fell. Thank you. É o período da Grande Depressão. It's the period of this Great Depression. E essa Grande Depressão impactou muito em vários fatores. So this affected a lot of factors, E também ajudou na ascensão de Hitler. and also it helped Hitler ascending. Porque com a perda da Primeira Guerra Mundial, Because with the loss in the First World War, Hitler tinha que pagar muitas dívidas, multas, né? Hitler would have to pay a lot of sanctions, a lot of debts. Não Hitler, Alemanha, perdão. Or at least Germany, not Hitler. Okay? Hitler foi um soldado na Primeira Guerra Mundial. Hitler was just a soldier in this First World War. Então a Alemanha tinha que fazer pagamentos, So Germany would have to do these payments. mas quando eles não conseguiam fazer pagamentos, eles pegavam empréstimos. But when they were not able to do these payments, they would now take loans. E eles faziam empréstimos com os Estados Unidos. So they would make loans with the States. Mas quando caiu a Bolsa de Nova York, But then when the stock market fell, começou a pressão dos Estados Unidos para que a Alemanha começasse a pagar esses empréstimos. then the States started pressurizing Germany, so they paid all their debts. E isso foi uma das ferramentas, um dos argumentos que Hitler usou para subir ao poder. So this was one of the arguments Hitler used to ascend into power. Ele usou isso como uma forma de propaganda. He used this of a way of propaganda. E tem um cartaz, se vocês descerem na próxima página, nas notas, And if you go to the next page of your notes, que está escrito aí em alemão. you will see this writing in German. Está escrito Nossa Última Esperança. It says our last hope. E embaixo Hitler. And at the bottom we have Hitler. E a pessoa que está descrevendo esse cartaz, And the person which is describing this post, ela fala bem assim. it says the following. Um pôster eleitoral para as eleições presidenciais de 1932 por essa pessoa aí. Esse cartaz foi feito para apelar aos alemães desempregados e indigentes pela Grande Depressão como uma forma de salvador. An election poster for the presidential elections of 1932 created by this person. This poster was meant to appeal to Germans left unemployed and destitute by the Great Depression with an offer of a savior. Então, Hitler utilizou essa Grande Depressão de 1929
como parte de sua campanha. So Hitler uses this depression as part of his campaign in 1929. Mas em 1929 também aconteceram outras coisas. But in 1929, other things happened. Por exemplo, o Tratado de Latrão. For instance, we have the Treaty of Lateran Treaty. Lateran Treaty, Que a Britney mencionou hoje na aula anterior. which Brittany spoke about in our previous class. Esse tratado foi um tratado entre o Papa e Mussolini, This was a treaty in between Mussolini and the Pope, onde reconhecia o Estado soberano no Vaticano, where they recognized the sovereign state in the Vatican, Santa Fé. Eu esqueci como é que which would be the Holy Faith. fala. Não, é Santa Holy. Eu não lembro. Enfim, o Estado do Vaticano. So it would be the Vatican state as being this main power. Exato. Também aí ao redor dessa data, So also around this date, Stalin ele já está num processo de remover os seus rivais, Stalin is already in this process of trying to remove his para que ele comece a rivals. entrar nas suas ideologias, para ele não suas ideologias, começa a trabalhar de forma mundial, So now he starts working in the worldly way, entrando nos negócios do mundo. trying to interfere in the world's Affair. businesses, Não, Affairs. Não é negócio financeiro, é nas... in their affairs. Yeah. Exato. Então a gente vê esse marco importante de 1929. So we see this waymark in 1929 being an important waymark. E em 1º de abril de 1939, So in the 1st of April of 1939, acaba a Guerra Civil Espanhola. we see the Civil War ending. E essa Guerra Civil é muito interessante se ver, And the Civil War is interesting to have a look at, porque essa Guerra Civil era praticamente uma guerra de procuração, because this was a proxy war onde o país estava dividindo entre comunistas e fascistas. where the country was divided into communists and fascists. E olha aí nas notas onde fala Guerra Civil Espanhola. So let's look at our notes where it speaks about the Spanish Civil War. A Alemanha estava dando suporte aos nacionalistas, Germany was giving support to the nationalists, que era chamado o Movimento Nacional. which were called the National Movement, Ele estava sendo apoiado por Hitler. and it was being supported by Hitler. Na última linha em negrito fala que o Vaticano apoiou igualmente a Franco, que é o general desses nacionalistas. And at the last sentence it says, the Vatican also supported Franco since the church condemned communism, and Franco was one of these generals. Então a igreja condenava o comunismo. So the church used to condemn communism. Então você tem o papado So we have the papacy, e você tem a Alemanha com Hitler and we have Germany with Hitler interferindo nessa guerra civil na Espanha. interfering in the Spanish Civil War. Olha aqui mais ou menos o que está acontecendo. So let's see more or less what's happening. Então aqui é a Espanha. So here we have Spain. O país está dividido. The country is divided. Tem aqueles que estão indo para o lado do fascismo We have those which are going to the side of the fascists, e aqueles que estão indo para o comunismo. and those who are going to the side of the communists. Aqui nós temos o apoio do fascismo da Alemanha, de Hitler, On the side of the fascists, we have Germany and Hitler supporting, mais o papado, o Vaticano. and the papacy, which is the Do Vatican. lado do comunismo, On the side of the communism, nós temos Stalin com a União Soviética. we have Stalin and the USSR. Então a gente consegue ver que isso é uma guerra de procuração, So now we can see this is a proxy war, que está acontecendo na Espanha. which is happening in Spain. Quem não sabe o que é uma guerra de procuração, And for those who don't know what's a proxy war, é essa ideia de que a Rússia não luta diretamente com a Alemanha, this is an idea that Russia doesn't fight directly with Germany, mas eles estão lutando na Espanha
But they are fighting in Spain, Eles estão dando suporte para quem tem a mesma ideologia. and they support those who have the same ideas. E eles lutam entre eles. And they fight then in between themselves. Ok? É mais ou menos essa a ideologia de uma guerra de procuração. So this is more or less the idea of a proxy war. Mesma coisa que teve batalha no céu entre Satanás e Cristo. The same way we had a battle in heaven between Satan and Christ. E depois eles desceram para a terra. E aqui estamos numa guerra de procuração. And then they come down to earth, and now we have this proxy war. Então a União Soviética auxiliava os republicanos, que é o poder do Estado. So the USSR used to support the Republicans, which is É o the governo. power or the government of the state. E você consegue ver isso aí nessa descrição. So we can see this in this description. Eu quero que vocês consigam começar a notar que é a mesma coisa que está acontecendo hoje na Síria. And I want you to see that this is the same thing that happens nowadays in Syria. Só que com a Síria não é com a Alemanha, é com os Estados Unidos. But now Syria is not with Germany, but it happens with the states. Os Estados Unidos dão suporte aos rebeldes. The USA supports the rebels. Eu não estou falando que os rebeldes são fascistas, tá? But I'm not saying that these rebels, they are fascists. Vou desenhar a mesma história aqui. And I'm going to draw the same history this time. Aqui estão os rebeldes. Here we would have the rebels. E aqui nós temos o governo de Assad. And now we would, this side we would have the government of Assad. A Rússia dá suporte ao governo. So Russia gives support to the government. Mas os Estados Unidos, But the states, eles dão suporte aos rebeldes. they support the rebels. Mesmo que eles não digam isso algumas vezes. Even though they're not so clear or obvious about this. Eles dizem que estão atacando o Estado Islâmico. They say that they are attacking the Islamic State. Mas tem mais que muitas evidências que eles estão dando suporte para os rebeldes. But we have more than sufficient evidences that they are supporting the rebels. Mas tá, isso aqui é só para a gente pensar um pouco sobre isso. Okay, but this is just so we can think a little bit more about this. O que eu quero que vocês notem aqui But what I want you to see here é que a Alemanha e a União Soviética são totalmente opostos. is that Germany and the USSR are completely opponents. Eu vou colocar a Alemanha aqui como sendo o rei do norte. And I'll place Germany here as being the king of the north. E a URSS. E a União Soviética como sendo o rei do sul. And the USSR being the king of the south. Em outras palavras, eu vou usar Hitler e Stalin. So Ok? in other words, we're going to use Hitler and Stalin. Eu acredito que todo mundo já tem em mente que Hitler, né, estava governando a Alemanha e Stalin a União Soviética. And I believe that everyone knows that Hitler was the one governing Germany and Stalin the one governing the USSR. Mas você pode escrever também Hitler e Stalin se você preferir. But if you want, you can write their names as well. Ok? Então isso daqui é a Segunda Guerra Mundial, esses 10 anos. So this is the Second World War in between these 10 years. The proxy war. Agora a gente vai voltar para a história de Pirro, ok? So now we're going back to the history of Pyrrhus. Então fica aqui comigo, vamos lá. So please stay with me, follow me. Pirro, So Pyrrhus, ele é um jovem guerreiro, he is a young fighter. ele é muito novo He is really young. e ele é banido do seu reino. And he is cast out or banished from his kingdom. Ele estava no seu... Ele foi participar de um casamento no norte. He had gone to join a wedding in the north. E aí, quando ele estava fora do seu país, eles simplesmente tiraram ele do poder. And when he was out of his country, they removed him from his power. E aí ele fugiu. So then he runs away. Ele foge e faz uma aliança junto com Demétrio. So he runs away and he does this alliance with Demetrius. Então aqui a gente tem Pirro mais Demétrio, Here we would see Pyrrhus plus Demetrius, que estão juntos. which are together. Isso seria uma aliança de quem? So this would be an alliance in between whom? Entre o rei do sul e o rei do norte. King Conseguem of the ver? north and king of the south, right? E isso acontece no ano 303. And this happens in the year 303. Então a gente tem Pirro, rei do sul, e Demétrios, rei do norte, juntos. So we have Pyrrhus, the king of the south, and Demetrius reigning together. Volta aqui para a Segunda Guerra Mundial comigo. So let's go back to the Second World War
with me? Você lembra que a União Soviética e a Alemanha eram totalmente opostos, certo? You remember that the USSR and Germany were completely opponents. Mas eles vão fazer um pacto. But now they do this alliance. E o nome desse pacto está aí nas notas. And the name of this alliance is written in our notes. Pacto Molotov-Ribbentrop. Which is the pact of Molotov and Ribbentrop. E esse pacto And this alliance, é um pacto entre a Rússia e a Alemanha. it's an alliance in between Russia and Germany. O rei do Sul, mais o rei do Norte. Which would be the king of the south together with the king of the north. União Soviética, perdão. União Soviética mais a Alemanha. Or the Soviet Union together with Germany. E por que esse pacto ocorreu? So why did this alliance 23 de happen? agosto. Deixa eu botar a data aqui. 23 de agosto de 1939. So I'm just going to put the date, which is the 23rd of August, 1939. Esse pacto aconteceu So this alliance happens. porque Hitler ele tinha participado da Primeira Guerra Mundial Hitler had been part of the First World War. e ele sabia uma das desvantagens que ajudou eles a perderem a guerra. And he knew of the disadvantages that had led him to lose this war. A Alemanha está aqui So we have Germany here. e a Alemanha na Primeira Guerra Mundial teve que lutar tanto com a França, And in the First World War, Germany had to fight so much against France, com a Inglaterra with England, e também aqui na parte oriental. and also in the western side. Então eles tinham que lutar dessas duas frentes, So they had to fight against these two fronts, tanto leste quanto oeste. whether it would be the west and the east. Yeah. E ao eles irem conquistando e expandindo seu território, eles perdiam a comunicação entre eles. And as they would go on and they would conquer territories, they would lose this communication between themselves. E isso foi e esse fato de ter que enfrentar frentes em dois lados foi prejudicial para eles. And the fact that they would have to fight against two fronts was harmful to them. Então Hitler sabia dessa experiência So Hitler knew about this experience, e ele queria invadir a Polônia. and he wanted now to invade Poland. E Polônia está aqui no meio. So we have Poland in the middle, Agora a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, ok? and now we're speaking about the Second World War. E aqui está a Rússia. And now we have Russia. Hitler, para ele começar a guerra, Hitler, so he could start this war, ele queria assegurar de que ele não ia sofrer ataque da Rússia. he wanted to be sure that he was not going to be attacked by Russia. Então Hitler faz uma aliança com a Rússia. So he does an alliance with Russia. Estou falando Rússia para falar União Soviética, né? I'm saying Russia, but I mean the USSR. Então a Alemanha fez aliança com a União Soviética So Germany does this alliance with the USSR para que quando ele invadisse a Polônia ele não fosse atacado. so that when he invaded Poland, he would not be attacked. Dessa forma ele enfrentaria a guerra apenas em uma frente. And in that way, he would only have to face this war from one front. Então essa é a motivação de Hitler. So this is Hitler's motivation. Agora por que Stalin apoiaria ou teria interesse em fazer isso? So now, why would Stalin be interested in doing the same thing? Stalin ele iria dar suporte financeiro para Hitler. Stalin would give Hitler financial support, E para ele era vantajoso, and for him it was an advantage porque ele mesmo não estaria lutando diretamente aqui. because he wouldn't be the one fighting directly in Então, this history. então Stalin queria que essa guerra durasse o maior tempo que fosse possível. So Stalin wanted this war to go as a long period, as much as they could, Para que esses inimigos pudessem ficar lutando e se enfraquecerem. so that these enemies could fight between each other and be even more weak. E dessa forma, enfraquecidos, ele tinha mais poder para conseguir conquistar. And being weak, they would have more power to be able to conquer. Então, esse pacto tinha 3 fatores. So this alliance had 3 factors. O primeiro ponto é de não agressão. So the first point would be no aggression. O segundo fator é que eles dividiram a Europa em esferas de influência. And the second factor is that they have divided Europe in influence areas.
Ao a guerra começar, eles dividiram os territórios que cada um queria ter. And as the war started, they divided the territories that each one wanted to have. E o terceiro fator é o fator econômico. And the third factor would be this commercial or economic factor. Ou comercial. Or commercial. Onde onde a União Soviética abasteceria a Alemanha. Where the USSR would now Give supplements. give supplements to Germany. E em troca disso, a Alemanha iria pagar com equipamentos. And in exchange, Germany would pay them with military equipment. Com suas invenções. With their inventions. Ok. Então esse foi o tratado que eles fizeram. So this was the treaty that they made. Agora pensa só, se você está vendo essa época, So think about this. If you're living in this history, você vê essa guerra de procuração acontecendo na Espanha. You see this proxy war happening in Spain. Você sabe que a União Soviética não tem as mesmas ideologias alemãs. You know that the USSR does not have the same ideologies as Germany. E aí agora eles estão alinhados. And now they allied. A Inglaterra, We have England. quando ficou sabendo dessa aliança, When they got to know about this alliance, começou a se preparar já para a guerra. Eles sabiam que iria começar. They started preparing themselves for this war that they knew was about to start. E começaram a esvaziar as cidades. So they started now emptying cities. E a guerra começou 8 ou 9 dias depois. And this war starts 8 to 9 days after. Quando a Alemanha invadiu a Polônia. When Germany now invades Poland. 2 dias depois, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. 2 days later, Germany and France now declare war to a França e quem? A França e a Inglaterra declararam. So we have England and France declaring war against Germany. Agora, se você se perdeu, olha aqui no quadro. So if you got lost, please look at the board. Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou passar por isso daqui para você ficar na mesma página aqui junto comigo. Look at what we're going to do so we can be on the same page here. Antes, deixa eu só botar aqui a Batalha de Ipsa. Before, I'm just going to mark Ipsus's battle, Que é aquela batalha lá que divide para 4 generais. which is the battle which we divide into 4 generals, Que Antígono morre, né? where Antigonus dies, E remember? agora sim os 4 chifres ali em Daniel 8 aparecem. And now these 4 horns in Daniel 8, they come into history. Então eu vou falar mais sobre esse marco aqui, tá? So I'm going to speak more about this waymark. Mas vamos aqui só para recapitular onde a gente está. But let's go back into history to see where we are. Nós temos 10 anos aqui, onde mostra um período que tem um ditador que entra e é removido. We have this period of 10 years where we see we have a dictator placed and at the same time being removed. Ok? Nesse aqui nós temos 10 anos marcados na história. Here we have another 10 years marked in history. Tem muitas coisas que são pontuadas aqui. And we have a lot of things which we punctuate here. A ascensão de Stalin, We have the rise up of Stalin, a propaganda feita por Hitler, the propaganda which is done by Hitler. Guerra Civil Espanhola, We have the Spanish Civil War. tem essa guerra de procuração que está acontecendo na Espanha. We have this proxy war happening in Spain. E esses 10 anos acaba com o fim da Guerra Civil Espanhola. And these 10 years end at the Spanish Civil War. Então a gente tem esses 10 anos aqui. So we have these 10 years. Dessa forma, aqui em 303 a gente vê o rei do sul aliado com o rei do norte. In 303, we see this king of the south allied to the king of the north. Pirro se junto com Demétrios. Pyrrhus being together with Demetrius. E na história da Segunda Guerra Mundial a gente vê essa aliança da União Soviética com a Alemanha. And in the Second World War, we see the USSR aligning themselves with Germany. Então o rei do sul e o rei do norte fazem uma aliança. So king of the north and south do this alliance. E aí eles lutam junto pela primeira vez. And now they fight together for the first time. Então é só isso que a gente viu até agora, ok? So this is what we saw until now. Resumindo, o rei do sul e o rei do norte fazem uma aliança e eles lutam juntos. So, summarizing, the king of the north and south do an alliance and they fight together. Ok?
Vamos voltar agora para a história de Ipso, So let's go back to the history of Ipsus. que eu quero mostrar como que foi essa batalha. And I want to show you how this battle happened. Essa batalha de Ipso tinham 3 aliados. So this battle in Ipsus had three allies: Cassandro, Cassander, Lisímaco e Lysimachus, Seleuco. and Seleucus. Esses 3 aliados These 3 allies lutaram contra Pirros e Demétrio. they fight against Pyrrhus and Demetrius. Vou colocar contra... deixa eu botar de outra forma. Vou colocar. Eles lutaram contra Antígono, So I'm going to put it in a different way. They fight against Antigonus, que estava junto com seu filho Demétrios, which was together with his son Demetrius, que estava recebendo suporte de Pirro. which is receiving support from Pyrrhus. Muito nome, não é? It's a lot of names, right? Então tá, se a gente olhar lá no outro quadro, So if we look at this other board, é dessa batalha aqui que eu tô falando. I'm speaking about this battle. Nós temos Antígono, com seu filho Demétrios. We have Antigonus with his son Eles Demetrius, estão lutando contra 3 desses. and they're fighting against 3 of these. Ptolomeu não participou dessa guerra. Ptolemy is not part of this war. Ele estava ele estava em outro cerco, em outra batalha. He was at another battle, Se não me engano, era na cidade de Sidom. and if I'm not mistaken, this would be in Sidon. E ele ouviu informações falsas de que Antígono tinha ganhado a guerra. And he hears this false information that Antigonus had won this war. Então ele voltou para o seu território no Egito. So he comes back to his territory in Egypt. Então essa batalha foi lutada por Antígono, So we have this battle being fought by Antigonus, com seu filho Demétrios, together with his son contra Demetrius, esses 3 aliados. against these 3 allies. Ok? Então isso daqui é a batalha de Ipso. So this would be Ipsus battle. Quando a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, And when we go to the Second World War, a gente tem a mesma dinâmica. we have the same dynamics. A gente tem a Polônia, que foi invadida, We have Poland being invaded, que estava aliado com a França which are allied with France, e a Inglaterra. and England. Esses aliados These allies, estão lutando contra a Alemanha, they are fighting against Germany, que está recebendo suporte da União Soviética. and they receive support from the USSR. Polônia, França e Inglaterra. Versus Alemanha e União Soviética. Poland, France, and England against Germany and the USSR. Então essa é a dinâmica que está acontecendo ali. So this is the dynamics happening here. Então tem bastante. Vocês podem ler isso no texto aqui, So you can read this in your notes, que fala a respeito dessa batalha. which speaks about this battle. Acho interessante que diz bem assim, ó, que foi a última chance de reunir o Império Alexandrino. And I think it's interesting where it says it's the last opportunity to unite this Alexander's empire. Reunite Alexander's empire. Porque lembra que dividiu o Império de Alexandre, So you remember that Alexander's empire was divided, mas agora, depois dessa batalha, não tinha como reunir mesmo. but after this battle there was no way of reuniting. Ok? Então foi muito importante essa batalha. So this battle was really important. Voltando a falar algumas das características disso, So going back and speaking about some of these characteristics, a gente vê que eles estavam dividindo a Alemanha em esferas de influência, certo? A Europa. we see that now they try and divide Europe in spheres of influence. Então eles dividiram a Europa nos seus interesses. So now they divide Europe for their interests. E é interessante que depois da batalha de Ipso, And it's interesting to see that after this battle in Ipsus, a gente vê que a mesma coisa acontece com a Macedônia. we see the same thing happening in Macedon.
Depois dessa batalha de Ipso, After this battle in Ipsus, você vai precisar aqui seguir comigo, senão você vai confundir com os nomes. I need you to follow me so you don't get lost with names. Esse Cassandro aqui, This Cassander here, que ele comandava qual área? he used to reign in which area? A Macedônia. ok? Macedon, right? Ele que comandava a área da Macedônia, He was the one governing the area of Macedon. ele morre. He dies. Então, olha só o que acontece. So let's see what happens. Ele morre, He dies, seu filho Filipe IV entra no poder. and his son Philip IV comes into the power. Mas ele morre também, de novo. But now he also dies. Eu sei que é nessa parte que começa a ficar confuso, muita informação. And I know this part may be a little confusing because we have a lot of information. Vamos lá. But let's go on. Aqui tá Cassandro. So here we have Cassander. Ele morre. He dies. Ele deixa pro seu filho Filipe. He leaves the throne to his son Philip IV. Filipe também morre. Philip dies. Ele sai. E aí os outros dois filhos dele And his other two sons vão ficar brigando por poder. will now fight for power. Esses dois filhos são Alexandre And these two other sons are e Alexander. o outro é Antipatro. And the other is Antipater. Antipater. Ok? Antipatro, So Antipater, ele quer muito poder, ele mata a mãe dele, he really wants power and he kills his mom porque sabe que a mãe dele está apoiando Alexandre. because he knows that his mom is now supporting E Alexandra. ele meio que tira Alexandre de fora. So he now tries to remove Alexandra. Então, o que ele reivindicou a totalidade do reino. So now he reivindicates this fullness of the kingdom. Tá aí onde fala a Macedônia dividida, And this is where we have Macedon being divided. We have it in the notes. nas notas aí. Aí o que acontece? Alexandre, ele pede ajuda. So what happens is Alexandra asks for help, Ele pede ajuda para duas pessoas, and he asks two people to help him, Pirro e Demétrio. Pyrrhus and Demetrius. Estão seguindo aqui comigo? Are you following me? Eu tô contando para vocês a história que está acontecendo aqui, ó, depois da batalha de Ipso. So I'm telling you the history that happens after this battle of Ipsus. O que acontece? Pirro, ele chega e bota Alexandre no poder novamente. So Pyrrhus comes and he puts Alexandra back into power, E Demétrio chega atrasado, and Demetrius comes late que ele estava resolvendo outros problemas. because he was trying to solve other problems. E, se eu não me engano, na cidade de Tebas. Deixa pra lá. E aí, quando ele chega, And then when he arrives, ele vê que Alexandre já está no poder, he sees now that Alexandra has been placed into power, mas ele ainda fica lá se fingindo de amigo. but he still sticks around and he tries to pretend to be his friend. E depois ele mata, e tira Alexandre do poder. But then he removes Alexandra from the power. Ele mata Alexandre, realmente. He kills him, E ele se torna o rei da Macedônia. and he becomes now the king of Macedon. Se você tiver um mapa na sua mão, é muito mais fácil ver isso. And if you have a map in your hand, it's easier to see these things. Vamos lá na primeira página que fala do mapa. So let's go back to the first page which speaks about this map. Você está vendo essa parte verde? Can you see this green area in your map? Essa é a parte que era de Antígono. This is the part which belonged to Antigonus. Depois que em 301 Antígono morre, And afterwards, when Antigonus in 301 dies, eles perdem essa parte they lose this area e eles fogem. and they run away. Perdão, quem foge é Demétrio e Pirro. Who runs away is Demetrius and Pyrrhus. Porque Antígono lá, ele morreu nessa batalha, Because in this battle, Antigonus dies. ok? Então Antígono morre nessa batalha, So Antigonus dies in this battle, Demétrio e Pirro foge. and Demetrius and Pyrrhus, they run away. E agora eles estão nessa área aí, perto de Atenas, And now they're in this area close to Athens. e é isso que acontece, essa situação na Macedônia. And this is what happens in the situation in Macedon. Cassandro, que era o rei da Macedônia, Cassander, which was the king of Macedon, essa parte rosa aí, this pink area in your map, ele morre. he dies. Então agora Filipe pega o poder, So now we have Philip IV coming into power. ele morre, He dies. os outros irmãos dele começam a lutar por poder, His two other brothers start fighting for power.
Pirro coloca Alexandre no poder novamente. Now Pyrrhus brings Alexander back into power. Demétrio chega, se finge de amigo e mata Alexandre. Demetrius comes, pretends to be his friend, and he kills Alexander. Então, antes, o reino da Macedônia era Cassandro. So before in the kingdom of Macedon we had Cassander. Agora quem é? Now who do we have? Demétrios. We have Demetrius. Estão seguindo então, né? So you're following, right? Então, assim, é um pouco simplista quando a gente fala. So it's maybe a little bit simple when we speak. Quando a gente fala que Licímaco conquistou Cassandro e Seleuco conquistou Licímaco. When we say Lysimachus conquered Cassander, and Cassander conquered Seleucus. Seleucus conquered Lysimachus. Para depois virarem o rei do norte e o rei do sul. So afterwards they could be the king of the north and king of the south. Não foi Licímaco que destruiu Cassandra, But it wasn't Lysimachus that destroyed que Cassander tomou a Macedônia. and that took over Macedon. Aconteceu esse problema aqui antes, ok? All of this happened before. Vamos voltar lá para baixo. So let's go back to our notes. Então tá, em 1º de setembro de 1939, So in the 1st of September 1939, existe a invasão da Polônia. we see this invasion in Poland. Se vocês verem no mapa aí, você vê a Alemanha e a União Soviética invadindo a Polônia. You will see Germany and the USSR invading Poland. E aí fala, depois de garantir a neutralidade da União Soviética através do Pacto Alemão-Soviético de Não Agressão de agosto de 1939, a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia em 1º de setembro de 1939. And it says, after guaranteeing the neutrality of the Soviet Union through the German-Soviet Pact of Non-Aggression of August 1939, Germany began World War II invading Poland on September the 1st. Então a gente vê que esse pacto foi necessário para começar a guerra. So we see that this pact was necessary to start this war. Okay. E a gente tem a Macedônia dividida. So now we have Macedon being divided. Já tô aqui na história de cima, tá? So now I'm in the top history. Beleza, o próximo marco que a gente vai colocar nessa história So the following waymark that we're going to place in this history é quando Pirro e Demétrio, is when Pyrrhus and Demetrius, que é o rei do norte e o rei do sul, which is the king of the north and king of the south, começa a ter uma quebra no seu relacionamento. they start having this break in their relationship. Vocês foram no mapa, And if you se go vocês back forem to no your mapa, map, vai descendo, ele até achar um mapa azul. go down until you find this blue map. Você vai achar lá Épiro, Tessália, algumas cidades. You're going to see Epirus, Thessalia, and a few other cities. O que vai acontecer aqui? And what's going to happen here? Aqui tá a costa da Macedônia, tá? Yeah, we have the coast of Macedon. Isso daqui é a cidade, o reino de Épiro. This would be the Kingdom. of Epirus. É aqui que Pirro pertence, que Pirro é daqui. And this is where Pyrrhus belongs to. O que ele vai fazer? So what is he going to do? Tem uma cidade aqui que o nome dela é Tessália. We have a city here which is named by Thessalia. Thessaly, yeah. Ele vai vir para cá He is going to come here e invadir a Tessália. and invade Thessalia. E aí, o Demétrio Thessaly. And Demetrius está numa cidade aqui embaixo chamada Tebas, is at a city down here called Thebes, que é do reino dele.
which is from his kingdom, E ele está resolvendo um problema que está acontecendo aqui. and he's trying to solve this problem which is happening here. E aí ele vai ter que subir para resolver esse problema com Pirro. And now he has to go all the way up to solve this problem which is happening with Pyrrhus. Mas o que Pirro faz? But what does Pyrrhus do? Ele foge. He runs away. Ele não enfrenta, ele simplesmente sai. He doesn't want to face this problem, he just runs away. Então Pirro, ele invade a Tessália. So Pyrrhus now invades Thessalia. E ele se retirou. Thessaly. E aí depois ele se retirou. So and then he runs away. Isso é no ano 291. This is in the year 291. Pirro invade Tessália. This is Pyrrhus invading Thessaly. Você consegue ver que o relacionamento do rei do sul e rei do norte fica fraco. So now you can see that this relationship between the king of the north and south, it's become weaker. E quando você vê isso na Segunda Guerra Mundial, And when you see this in the Second World War, em agosto de 1840, in August of 1840, praticamente no mês inteiro eles pararam de fazer as trocas comerciais que eles estavam tendo. practically they stopped doing this commercial exchanges that they had. E tem uma citação aqui, And we have a quote here, só está em inglês, which is only in English, mas fala bem assim. but says the following. Em agosto de 1940, 940. Nas notas está 1840, mas é 1840. Hã? A página? Eu não coloquei página. Mas o título é Agosto de 1840. The title where we're reading from is August 1840. Tem no PDF? A página 13, So isso. it would be page 13 in our PDF. É 1940, tá, gente? Isso daqui. This happens in 1940, not 1840. É porque 1840 é uma data que a gente conhece, foi automático. Isso. Anyway. Em agosto de 1940, a União Soviética suspendeu de forma breve suas entregas depois de que seus relacionamentos foram enfraquecidos, seguido do desacordo sobre as políticas de Balcãs. In August 1940, the Soviet Union briefly suspended its deliveries after their relations were strained following disagreement over policy in the Balkans. Aí fala bem assim, a Alemanha, caindo para trás nas suas entregas de bens sobre o pacto com Stalin, se preocupou que a guerra de Hitler com o Oeste poderia acabar rapidamente depois que a França assinasse um armistício. Germany, falling behind in its deliveries of goods under the pact, and with Stalin worried that Hitler's war with the West might end quickly after France signed an armistice. Pelo fim de agosto, os relacionamentos deles melhoraram novamente. And by the end of August, relations improved again as the countries had redrawn. Yeah. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte. So what I want you to see here is the following. Aqui você vê o rei do sul e o rei do norte com um problema. Here you see the king of the north and south having a problem. Aqui, Hitler e Stalin também têm um problema. Here we see Hitler and Stalin having a problem. Mas chega no final de agosto, eles resolvem essa situação. But when they come to the end of August, they solve this problem. Porque lembra que Stalin também queria que essa guerra se prolongasse. Because remember, Stalin also wanted this war to go on for longer. E como a Alemanha estava perdendo, estava caindo para trás, And because Germany was losing and they were falling behind, ele queria ajudar para que ela conseguisse, né, se manter mais tempo na guerra. and he wanted to help Germany so they could stay longer in this war. Então você vê que o relacionamento deles fica enfraquecido e depois se resolve. So you see their relationship being a little weakened or strained, and then they strong again. They solve this problem.
Ok, eu tenho mais 10 minutos. So I have another 10 minutes. Agora a gente vai voltar para a história de Pirro. And now we're going to return to Pyrrhus history. E o ano é 289 e 288. So we have this year of 1288, 1289. No, 289 and 288. O que acontece aqui? So what happened here? Demétrio, que Demetrius, estava resolvendo o problema aqui em Tebas e que teve que subir para Tessália. which was solving this problem in Thebes, and he had to go all the way up to Thessaly. Eu vou desenhar aqui de novo o mapa. I'm going to draw this map again, Talvez isso ajude. and maybe this will help us. Demétrios, We have Demetrius. ele invade Épiro. He invades Epirus. Ele Epirus. sobe aqui, passa So- por Épiro sem resistência nenhuma. He goes all the way up. He passes Epirus, E ele vai e fica numa ilha aqui do lado, que eu esqueci o nome. and he goes all the way and he stays at this island close by. Ele não sofreu resistência nenhuma para invadir Épiro. He didn't suffer any resistance to invade Epirus, Porque Pirro, because quando Pyrrhus, foi enfrentar ele, when he went to invade him, pegou outro caminho. he went through another way, E eles simplesmente se desencontraram. and they ended up missing each other. Olha aí no mapa. So let's look at this map. Aí, ó. Tem aí Córcira. Essa é a ilha que Demétrios vai. So we have Corcyra, which is the island that Demetrius goes to. Ok. O que aconteceu? So what happens? Olha, vamos ler aí na metade do parágrafo. Let's read in the middle of the paragraph. Demétrios não encontrou nenhuma posição em Épiro e durante a expedição conquistou a ilha de Corcira. Demetrius entered Epirus, and Pyrrhus in... No, não é isso aqui. In Ethiopia. Demetrius found no position in Épiro. Demetrius found. Demetrius found no opposition in Epirus, and during the expedition conquered in the island of Corcyra, Porque Pirro tomou outro caminho. because Pyrrhus went through a different way. E o que acabou acontecendo? So what happened? Pirro, ele encontrou um general de Demétrios, So Pyrrhus finds this general of Demetrius, que é esse Pantalco, which fala aí, is Pentychus, que está aqui nessa citação. which we read in this sentence. Pantalco estava sob o comando de Etólia. Olha aí no mapa onde fica Etólia. Pentychus was under the command of Aetolia, E ali, Pirro e Pantalco lutaram. and there Pyrrhus and Pentychus, they fight. E eles lutaram corpo a corpo, mão a mão. So they fight body to body. Exato. Eles decidiram não ter confronto de exércitos. They decided not have an army fighting for them. Então eles lutaram à mão. So they fight it with their own hands. E Pirro vence essa batalha, So Pyrrhus wins this war, mas ele perdeu no sentido de que Demétrios invadiu o território dele. but he still loses in the sense that Demetrius now invades his territory. Então se você está confuso agora, So if you are confused now, vamos passar aqui de novo comigo. let's go through it all over again. Eu vou tentar desenhar esse mesmo mapinha aqui várias vezes, ok? I'm going to try and draw this map various times, Que talvez ajude. because maybe this will help you. Então aqui está Tessália, So here we have Thessaly, aqui está Tebas. and here we have Thebes. Na primeira situação, Thebes? Thebes. Pirro é vermelho. So we have Pyrrhus in red, Eu vou botar aqui Demétrios como azul, and I'm going to put Demetrius in blue. tá? Então Pirro ele invade a Tessália e foge, So Pyrrhus invades Thessaly and he runs away, porque Demétrios estava vindo ao encontro dele. because Demetrius was coming towards him. Todo mundo comigo até aí, né? Everyone can follow me so far? Depois disso,
So after this, Demétrio vai invadir o território de Pirro. Demetrius now goes and invades Pyrrhus' territory. Pirro vai encontrar com ele, mas pega um outro caminho. Pyrrhus now tries to go towards him, but goes in a different direction. E aí Pirro encontra com esse general, que é Pantalco. And then he comes across this general, which is Pentychus, Que é um general de Demétrio. which is a Demetrius general. E aí eles lutam. And then they fight. Pirro ganha essa batalha mão a mão aqui. Pyrrhus wins this fight hand in hand. Mas seu país foi devastado. But then his country, it was all devastated. Foi invadido, né? It was invaded. Conseguiram seguir até aqui? So could you follow me so far? É isso que está acontecendo aqui na história de Pirro. ok? This is what's happening in Pyrrhus' history. Agora vamos para a Segunda Guerra Mundial. So now let's go to the Second World War. Vou voltar aqui do início para a gente seguir juntos. I'm going to go back to the beginning so we can follow together. O rei do sul faz aliança com o rei do norte para começar uma guerra. We have the king of the south doing an alliance with the king of the north so they can start this war. Eles começam a guerra invadindo a Polônia. They start this war by invading Poland. Você pode escrever aqui invasão da Polônia. You could write here invasion to Poland. E isso é o estopim da guerra. And this is The spark. the spark of the war. O relacionamento deles enfraquece. So their relationship is broken or weakened. E agora And now a gente viu que o rei do norte invadiu o território do rei do sul, não foi isso? we see that the king of the north invades the territory of the king of the south. Vou escrever aqui Demétrio. So I'm going to write here Demetrius Invade invades Épiro. Epirus. Todo mundo seguindo? Everyone follow me? Então é o rei do norte que invade o rei do sul. We have the king of the north invading the king of the south. O que acontece em 1941? What happens now in 1941? 22 de junho. The 22nd of June, Operação Barbarossa, which is the Barbarossa operation, que foi quando a Alemanha which is when Germany invadiu a União Soviética. invades the USSR. Então olha aqui comigo aqui no quadro. So look at the board with me. Eles não eram aliados. They were not allies. Eles aliaram para começar uma guerra. They allied themselves to start a war. E agora a Alemanha inventa de invadir a União Soviética. And now Germany invents and he goes and he attacks the USSR. Isso daqui é a Operação Barbarossa. This is the Operation Barbarossa. E vale muito a pena a gente começar a estudar sobre essas coisas mais a fundo. And it's really good if you start studying these things deeper. Estudar como foi a invasão da Polônia, estudar como foi a Operação Barbarossa. Studying this invasion to Poland, this Barbarossa operation. Parece que Stalin não estava acreditando até o dia anterior que Hitler iria fazer isso. And it seems like Stalin didn't believe until the previous day that Hitler would do this. Iria invadir a União Soviética. That they would invade the USSR. Então a gente tem o rei do norte. So we have the king of the north. Eu vou apagar isso daqui. Vocês escreveram aqui? I'm going to erase this. I hope you wrote this down. A gente tem o rei do norte, que é a Alemanha, We have this king of the north being Germany invadindo invading a União Soviética. the USSR. E essa foi a maior invasão da história das guerras. And this was the biggest invasion of all these these histories of war. Fala bem assim, ao longo da operação, cerca de 4 milhões de soldados do eixo, a maior força de invasão da história das guerras, invadiu a União Soviética. And it says the following: throughout the operation, about 4 million Axis soldiers, the largest invasion force in the history of wars, invaded the Western Soviet Union along. Yeah. Então, essa é a maior invasão que aconteceu na história das So guerras. this is the biggest invasion that's happened in the history of wars. Ok. Oi? 400 million. 4 milhões, exato. 4 million. Não, é 4 milhões. É o que está escrito, 4 million. Meu tempo acabou, são 11h15. So my time is up. It's 11:15. Aí eu vou dar prosseguimento na próxima, So we're going to continue in our next study, que vai ser mais rápido essa próxima parte. and it will be quicker, this next part.
Vamos orar? Let's pray. Pai Celeste, muito obrigado por essa campal. Heavenly Father, thank you so much for this camp meeting. Muito obrigado pela sua presença entre nós. And thank you for your presence in between us. Peço que o Senhor possa nos dar clareza sobre esses assuntos. I ask you that you will give us clarity in regards to these topics. Eu sei que são muitos nomes, muitas datas, I know we have a lot of names and dates, mas eu peço que o Senhor ajude a gente a entender o porquê de estudar isso. but I ask you to help us understanding the reason why we study these things. E que o Senhor está nos mostrando as coisas que vão acontecer. And you are showing us the things that are going to happen. Em nome de Cristo Jesus eu peço e agradeço. In the name of Jesus Christ, I thank you and I ask you. Amém. Amen.